Resumão de educação física hoje, eu quero tratar com vocês primeiro sobre hábitos alimentares. Os hábitos alimentares, basicamente, são toda a rotina e estrutura nutritiva, saudável ou não, que nós adaptamos. Como assim? Você, no seu dia a dia, pode ter um hábito de alimentação, de nutrição saudável ou não. Depende da forma que você equilibra os alimentos. Então, a alimentação saudável é basicamente constituída entre esses dois lados. Os hábitos saudáveis, que é de uma alimentação equilibrada, e os não saudáveis, que já é desproporcional. As práticas corporais no meio urbano são aquelas práticas que o próprio nome já é bem explícito. São práticas que fazemos o uso do nosso corpo, nosso físico, no meio urbano, nas cidades, para ver uma certa radicalidade, para buscarmos a alegria e a adrenalina de formas que atravessem o cimento. As principais atividades são bike, o patins e o skate. Mas quero me ater com você ao patins. O patins tem destaque milenar. Como assim? Porque desde antigamente ele já era utilizado, só que com algumas adaptações. A princípio, ele era feito com ossos de animais que eram amarrados juntamente com os calçados das pessoas que viviam no extremo norte, para que elas pudessem deslizar o gelo. Então a prática do patins é bem antiga, mas com o tempo foi sofrendo adaptações e o seu material foi ficando mais robusto. Algumas vantagens do patins é na questão da socialização, liberação de adrenalina, sentimento de prazer, conforto, radicalidade e aventura. Aumenta a frequência cardiovascular de maneira positiva. Influencia no suor, na liberação de suor. Melhora o seu psicológico, coordenação motora e noção de movimento. Porque durante o patins você tem que ter o equilíbrio e noção de onde você está para evitar os empecilhos no meio. Os jogos eletrônicos vão surgir basicamente na década de 40 a 50 com os pioneiros chamados de Tetris e Space War. Tetris e Space War foram os primeiros que você poderia jogar em uma estrutura bem rudimentar. Não era aqueles videogames convencionais de hoje em dia, era uma estrutura bem robusta e bastante cara e nem todos tinham acesso. Mas com o tempo foi se tornando algo local e mais próximo à realidade das pessoas. Com o tempo foram se criando outras marcas de videogame com novas tecnologias e a evolução da informática que proporcionaram essas coisas. Dentro desses tipos de jogos existem várias categorias. Existe a de aventura, que a gente tem um exemplo clássico de Dragon Ball Z, estratégia, o xadrez, quebra-cabeça, puzzle e etc. Entre os benefícios, a gente tem a socialização online, o desenvolvimento cognitivo, para que você desenvolva aquelas estratégias, coordenação motora, principalmente na questão das mãos e outras coisas, enfim. Luta greco-romana. A luta greco-romana também é milenária e antiga e desenvolvia os valores dos homens valentes. Como assim? Os homens eles lutavam basicamente nus, sem vestimenta alguma, apenas banhados com um pouco de azeite e areia sobre o seu corpo para que o frio fosse aquecido. Nesta prática, não eram permitidos golpes baixos, fortes empurrões, trapaças, chutes e socos. A intenção é que você conseguisse, de alguma maneira, com a parte superior do seu corpo, derrubar e prender o seu adversário ao chão. Para os gregos, a luta greco-romana significava arte divina e desenvolvia o caráter dos jovens gregos ou jovens helenistas. Se você quiser variar um pouquinho a intitulação de grego, você pode chamar também de helenista, porque tem a ver com a deusa Helena. Já para os romanos, tinha a ver muito com a questão da formação física e estratégica de seus guerreiros. Era limitada somente às pessoas daquela região, aos aristocratas, mas os pagãos não poderiam realizar tal prática. O objetivo é imobilizar o adversário no chão com clinches, empurrões, mas não empurrões trapaceiros, etc. Na questão da vestimenta, atualmente, sempre um veste azul e o outro vermelho. Voleibol. O que é o voleibol? Voleibol, ó.
Voleibol. O que é essa praia? Vixe Maria, eu tô ruim hoje. Ainda bem que corta. Tá vendo como é a vida do blogueiro? Pior que os blogueiros fazem isso que só pra pegar. Muito. Faz. Voleibol. Que tipo de esporte é esse? O voleibol surgiu, na verdade, com a ideia de William de Morgan de conseguir encontrar maneiras alternativas de jogar um jogo que fosse realmente atrativo no inverno, mas que não fosse tão bruto como o basquete e o beisebol. Então, ele vai juntar essas duas atividades juntamente com o ato de volear a bola para o alto e assim se forma o voleibol, que basicamente tem um conceito em uma quadra e dentro dessa quadra é feita uma divisão pela rede. De um lado da rede, ali, fica um adversário e do outro lado da rede, a sua equipe. O objetivo é que a bola vá para o outro lado e quique no chão. Cada vez que a bola bate no chão, é um ponto. Em 1947, cria-se o FIVB, que é a Federação Internacional do Voleibol. Em 1964, aparece basicamente pela primeira vez o voleibol nas Olimpíadas de Tóquio. Grave isso porque é importante para a questão histórica. Eu preciso ler com você e preste atenção. A quadra deve ter 18 metros de comprimento e 9 de largura. A rede masculina tem 2,43 metros e a das mulheres 2,24. Cada lado tem que ter 6 jogadores, 6 de um, 6 de outro, totalizando 12. E em cada um dos lados, um levantador, aquele que vai sacar. Fica na linhazinha estreita. O jogo normalmente é formado por 5 sets. Cada set tem 25 pontos. E para que você consiga ganhar um set, tem que pelo menos ter 2 pontos de diferença. Um exemplo. Eu fiz 25 pontos, mas o meu adversário tinha 24. Não vai ser válido porque eu preciso de 2 pontos de diferença. Então eu vou ter que fazer 26 para realmente ter esses pontos de diferença. Ele ficar com 24 e eu com 26. Fechou? Algumas particularidades do jogo. No toque, só pode tocar uma vez, com exceção do bloqueio. No bloqueio você pode tocar 2 vezes, que é a questão de quando você bloqueia e vai devolver a bola. O bloqueio, quando a gente vai conceituar, o bloqueio, quando a gente vai conceituar, é o ato de você saltar da rede para defender a bola, bloquear ela de entrar na sua área. Na questão da substituição no jogo entre jogadores, ela é ilimitada, mas aquele que entra, ele precisa substituir a posição que o outro estava. Se eu entro como um ponta, se eu entro alternando com ponta, eu preciso ficar na ponta, porque eu troquei com ponta. Essa é a regra do voleibol. O saque basicamente é o que o levantador faz. É o ato de você pegar a bola e tentar transpassar para o outro lado. O saque é dividido em 3 tipos. O saque viagem, que você saca e ele muda de rota, é muito difícil dos adversários pegarem. Existe o saque tradicional, que é como se você fizesse um copo. A bola está aqui, você vai e faz como se fosse uma espécie de copo. E também tem o saque alto por cima. O passe. O passe tem o passe de manchete e o passe de dedos. Existe também o ataque. Você pode fazer com essas outras características. O bloqueio, como citado anteriormente. E a defesa, que pode também ser feita com as outras coisas que eu falei. Você pode defender sacando, pode defender com a manchete, pode defender passando, tá bom? As posições basicamente são levantador e oposto, ponta, atacante, líbero e central. Valeu, tamo junto.